Livro de Isaías, profeta messiânico. Isaías, capítulo 43, do versículo 7 ao 10, nós vamos ler. Vou pedir ao ministério de louvor que não desça hoje, fica todo mundo aqui, está nas posições aí. Isaías 43, versículo 7. Quem achou, diga amém. Vamos ler. Preste atenção no texto. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas. Repita comigo: as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça, e para que se diga: verdade. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Coloca a Bíblia na cadeira e pega na mão de quem está do seu lado. Eu não sei se você pode sentir a presença de Deus só em ler esse texto, mas eu posso. Feche os olhos aí, um pouquinho. Oh Senhor Jesus. Yeshua. Chame por ele nessa noite. Yeshua. Yeshua. Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada.
obra, Senhor, e a tua presença é real nesse lugar. Nós queremos ouvir a tua voz. Eu não sei como, Deus, cada um chegou aqui. O que eu sei é que nós vamos sair daqui dizendo: verdade é Senhor. É noite de consagração, de santa ceia. É noite da tua igreja entender a importância que ela tem na sociedade. É noite da sua igreja entender, meu Pai, dos seus jovens entenderem quem eles são. Porque eu sei, Pai, que será dito: verdade é. Eu sei que será ouvido: verdade é. Fala, Pai, porque os teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se sentar aplaudindo esse Deus aí. Capítulo 43 de Isaías. Deus usa o profeta Isaías para falar mais uma vez com a nação de Israel, a nação eleita, a nação escolhida, aqueles que Deus designou para serem conhecidos como povo dele, aqueles que Deus designou para onde eles chegassem, as pessoas olhassem e dissessem: este é o povo de Deus. Aqueles a qual Deus apontou o dedo e disse: olha, onde esse povo aqui estiver, eu vou fazer coisas acontecerem no meio deles, eu vou fazer coisas acontecerem de uma forma tão sobrenatural, que todos vão olhar para eles e vão temer. Todos vão olhar para eles e vão tremer. Todos vão precisar entender que esta nação é a minha nação. Esta nação são os meus escolhidos. Esta nação são aqueles a qual eu separei para serem diferentes. Esta nação são aqueles a qual eu separei para onde eles estiverem ser sal e luz da terra. Esta nação é a qual eu separei para declarar que as minhas coisas são verdadeiras e fiéis. Esta nação são a nação a qual eu preparei para que através da vida deles todos possam dizer que eu sou realmente o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, que de todas as coisas vieram de mim, todas saíram de mim, que todas voltarão para mim. Deus olha para Israel e decide isso sobre eles. Deus olha para Israel e decide: eles são os meus escolhidos. Só que Israel não acerta sempre, eles erram. Israel não vai fazer sempre tudo que Deus manda. Israel não vai cumprir sempre os mandamentos do Senhor. Israel não vai cumprir aquilo que Deus determina. Israel não vai cumprir na sua caminhada aquilo que Deus vai designar para eles. Israel não vai fazer conforme a vontade de Deus, porque em alguns momentos do povo de Israel, na vida deles, eles olham para dentro do coração deles e decidem: eu vou fazer minha vontade, eu vou cumprir aquilo que eu quero cumprir com a minha carne, eu vou seguir pelo caminho que eu acho certo, eu vou seguir pelo caminho que eu imagino que é o melhor caminho, eu vou ter a atitude que eu imagino que é a melhor atitude. E quando o povo de Israel faz aquilo que não é bom aos olhos do Senhor, ou seja, faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor, eu percebo que Deus, ele vai ser fiel. Ele vai ser o quê? A palavra dele. Ele vai ser fiel à palavra que ele mesmo liberou. Ele vai ser fiel àquilo que ele prometeu. Ele vai ser fiel àquilo que ele diz que vai cumprir. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então Deus, no capítulo 43 de Isaías, vai usar o profeta Isaías mais uma vez para direcionar uma palavra ao povo dele. E ele vai dizer assim, ó: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti.
enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Então Deus, ele direciona a palavra a Israel mais uma vez. Ele vai estar tratando do poder dele, da soberania dele, da promessa dele. Deus vai estar dizendo para o povo quem ele é, o que ele faz, o que ele pode fazer e o momento em que ele ama Israel. Se você não percebeu, no versículo de número 4, Deus vai dizer assim, ó: enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. Então Deus já começa a ensinar para a gente aí no versículo 4. Tem gente que acha que vai vencer na presença de Deus de qualquer maneira só porque tem a promessa. Tem gente que acha que vai conseguir ter êxito na vida de qualquer maneira só porque tem a promessa. A promessa está sobre a nossa vida, mas Deus é fiel à palavra dele. A mesma palavra que te promete também te dá mandamentos para cumprir. A mesma palavra que diz que Deus vai fazer, diz também a direção que Deus quer que você siga. Então, enquanto você estiver fazendo aquilo que é bom aos olhos do Senhor, você vai ser glorificado através disso. Deus vai estar amando as suas atitudes, Ele vai amar você, e Ele vai fazer com que você esteja vencendo as batalhas. Quem me entende, diga glória a Deus. Só que todo erro tem a sua consequência. Tudo aquilo que nós fazemos que não é do agrado de Deus tem consequência. E o povo comete muito erro. O povo comete muitas falhas. O povo de Deus não acerta sempre, mas nem por isso Deus o abandona. Nem por isso a promessa deixou de existir. Tem pessoas aqui, tem jovens aqui que talvez já erraram bastante na presença de Deus e continuam errando e falhando. Tem jovens aqui que continuam muitas vezes em algum ponto da caminhada não estando na condição e na posição que Deus espera. E nesse momento é um momento muito perigoso de você achar que Deus não vai mais te perdoar. É um momento perigoso onde você pode achar que você não é mais digno de participar até da ceia. É um momento perigoso onde você pode pensar que você é um lixo, que você é uma pessoa que já não mais tem a possibilidade de melhorar. Mas eu quero começar dizendo a você uma coisa: se você está aqui, é porque Deus escolheu fazer algo diferente disso que você está pensando. Se você está aqui hoje para consagrar tua vida a Deus, por mais que você tenha falhado e errado durante muitos momentos na sua vida, Deus está te trazendo hoje nesse lugar para te dar uma nova oportunidade. Quem me entende, diga glória a Deus. Deus, Ele vai falar do poder dEle. E Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. Vou repetir. Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. Vou repetir de novo. Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. Deus tem promessa para a tua vida. Ele é poderoso para cumprir. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Deus é poderoso para fazer aquilo que Ele diz. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se Deus fala que batiza com o Espírito Santo, é porque Ele batiza com o Espírito Santo. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se Deus fala que transforma famílias, é porque Ele transforma famílias. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se Deus diz que Ele resgata o jovem da droga e muda a vida do jovem, é porque Ele tem poder para fazer isso. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se Deus promete na palavra dEle que Ele pega cegos e faz cegos enxergarem, se Ele pega coxos e faz coxos andarem, é porque Ele pode fazer isso. Quem me entende, diga glória a Deus. E você crê? Quem crê, diga glória a Deus. Olha para o lado e fala: você crê? Agora olha de novo e fala: por que você crê? Hoje eu não vou ficar rodando muito. A pregação vai ser rápida, direta e reta, eu acho. Deus é poderoso para cumprir promessa. Deus é poderoso para virar cativeiros. Deus é poderoso para levantar quem está caído. Deus é poderoso para levantar a pessoa do monturo. Deus é poderoso para mudar a história do ser humano. Deus é poderoso para abrir o mar.
Deus é poderoso para fazer o povo de Israel passar a seco pelo Jordão. Deus é poderoso para fazer as muralhas de Jericó caírem. Deus é poderoso para fazer cair fogo do céu. Deus é poderoso para transladar pessoas como Ele fez com Enoque. Deus é poderoso para levar Elias como Ele levou no redemoinho. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer com que água se transforme em vinho, como está escrito em João capítulo 2. Deus é poderoso para transformar ali poucos peixes e pães em muitos peixes e pães, e alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e depois alimentar uma multidão de 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Ele é poderoso para fazer. Quem crê, diga glória a Deus. Por que você crê? Deus é poderoso para, lá em João capítulo 11, ressuscitar Lázaro. Deus é poderoso para, em João capítulo 9, curar um cego de nascença, fazer ele enxergar. Ele nunca havia enxergado na vida dele. Jesus pega, cospe no chão, pega aquilo, faz lodo, unta os olhos dele com lodo e fala: vai lá, e mergulha lá, se lava no tanque de Siloé, que significa o enviado. Ele vai lá, cumpre o mandamento de Jesus, cumpre a palavra de Jesus, e quando ele está lavando, ele vai abrindo os olhos e ele começa a enxergar. Deus é poderoso para cumprir promessa. Quem me entende, diga glória a Deus. Se você crê, diga glória a Deus. Mas por que você crê? Por quê? Por qual motivo você acredita nas promessas do Evangelho? Porque é bem verdade que nós pregamos muita coisa sobre o Evangelho de Jesus. Você está aqui domingo, você está aqui terça, você está aqui quarta quando tem consagração, você está aqui quinta, você está sexta em Goitacazes, você está sábado nos eventos, você está domingo na igreja de novo, segunda-feira quando tem evento, você está na igreja ouvindo a palavra, ouvindo promessas, ouvindo que a palavra vai se cumprir, e você crê. Você, por quê? Qual é a razão pela qual nós cremos? Por qual motivo nós acreditamos? O que está por trás dessa crença? É verdade mesmo? Será que o Evangelho é verdade? Por que é verdade? Por qual razão que eu posso afirmar que Jesus vai voltar? Por qual razão que eu posso afirmar: olha, eu creio, Jesus muda famílias? Por qual razão que eu posso afirmar: olha, Jesus, ele tira jovens da droga? Aquilo que os médicos não conseguem, aquilo que os homens não conseguem, Jesus consegue. Por que eu acredito nisso? Quem acredita na palavra de Deus, diga glória a Deus. Por quê? Por que quando eu falo você crê, você diz glória a Deus? Por quê? Quem gosta de bolo de chocolate aqui, diga glória a Deus. Por que você gosta de bolo de chocolate? Por quê? Por que o Evangelho é uma verdade? Será realmente que é verdade, irmão? Será? Pergunta para quem está do lado: será? Será mesmo que a palavra, as promessas, os mandamentos, aquilo que diz respeito a Deus é verdade mesmo? Será mesmo? Por quê? Você sabe por que você crê? Por causa das testemunhas. Por causa de quê? Eu creio pela evidência, pela veracidade relatada através de alguém. Eu creio pela veracidade relatada sobre o Evangelho a partir da vida de alguém. Eu creio em tudo pelo ato relatado, pela vida de alguém que é dita, pela
testemunha. Vamos para o texto, para você não dizer que eu não estou pregando o texto. Versículo 7 diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos, todas as nações. Repita comigo: todas as nações. Deixa eu fazer um intervalinho aqui. E todos os que são chamados pelo meu nome, eu e os que criei para a minha glória, os criei para a minha. Deus usando a boca de Isaías. Quem está dizendo é Deus. Você vai perceber que no princípio vai dizer assim, ó: assim diz o Senhor. Quem está dizendo é o Senhor. E o Senhor está dizendo uma coisa: eu criei vocês para a minha glória, eu criei vocês para me exaltar, eu criei vocês para me glorificar. Você está começando a entender o que Deus quer de você nessa terra? Deus fez você com um propósito. Não, Vitor, eu nasci por acaso. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu simplesmente pelo ato sexual dos seus pais. Você nasceu porque Deus criou você para a glória dele. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Vamos continuar no texto. E todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego. Povo o quê? Mas tem olhos. E os surdos que têm ouvidos. Vê se quem está do seu lado tem olho. Tem olhos. Tem? Não arrancaram os olhos não? Tem olhos aí? Vê se tem ouvido aí. Ouvidos. Tem? Mas você já reparou que muita gente tem olhos, mas não veem? Tem ouvidos, mas não ouvem? E Jesus está falando assim, ó: trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Deus estava falando com Israel, uma nação, mas agora Deus está falando com os povos, as nações. Tragam os cegos que têm olhos, mas eles são cegos, têm olhos, mas são cegos. Tragam aqueles que são surdos, mas eles têm ouvidos. Tragam eles. Quem são esses aqui que Deus está falando? Quem são esses que eram cegos? Quem são esses que eram surdos, mas tinham olhos e tinham ouvidos? Quem são esses que tinham olhos, mas não enxergavam nada, não viam nada? Quem são esses que tinham ouvidos, mas não ouviam nada? Estavam perdidos, sem direção, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber o que fazer da vida, sem saber qual era o propósito da vida. Se você ainda não entendeu que esse daqui é você, que esses daqui somos nós, é bom você começar a entender a partir de agora, porque Deus está falando: podem trazer eles, porque eles são bem-vindos aqui na minha presença. Antes era uma nação, lembra? Mas um cordeiro perfeito morreu para que todos pudessem ter a oportunidade. Vitor, eu era cego, eu era surdo, mas papai chamou você e agora você enxerga, você ouve. Vitor, eu era cego, eu era surdo, eu fazia e não sabia, mas agora você faz sabendo, agora você pratica sabendo. Então já está na hora, o cego e surdo lá do passado, de você largar esse ceguinho lá atrás, esse surdinho lá atrás, e passar a olhar para frente e dizer: agora eu estou enxergando porque o meu Senhor abriu os meus olhos, agora eu estou ouvindo porque o meu Senhor abriu os meus ouvidos, agora eu entendo, eu nasci para a glória de Deus, eu nasci para a glória dele, eu vou viver para a glória dele,
aí. Deixa eu ver quem está entendendo isso aqui, irmão. Deixa eu ver, jovem de Deus, entenda. Você era cego, você era surdo, eu também era. Eu não entendia, eu não enxergava, eu não ouvia. Mas o nosso Deus, pela tua infinita misericórdia e amor, Ele nos chamou e Ele nos criou para vivermos para a glória dEle, irmão. Eu não sei se você pode sentir Deus aí, mas eu quero declarar uma coisa: a minha vida vai ser para glorificar o nome do meu Senhor. A minha vida vai ser para exaltar o nome do meu Senhor. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Estávamos perdidos, não poderíamos vencer, mas Deus nos chamou. Vamos continuar no texto. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir? As coisas antigas. Apresentem as suas testemunhas. As suas testemunhas. Para que se justifiquem. E para que se ouça. E para que se diga: verdade é. Verdade, verdade. Você nunca mais vai esquecer isso na sua vida, irmão. Verdade é. Vitor, eu ainda não entendi. Você vai entender. Por que eu acredito no Evangelho? Por que eu acredito nas promessas de Deus? Pela testemunha, pela veracidade do testemunho de alguém. Ou seja, se eu olho, por exemplo, para Pedro negando a Jesus 3 vezes, eu ouço falar do Evangelho de Jesus, eu ouço falar das promessas, eu ouço falar de tudo isso, mas eu pego e olho para Pedro no momento em que Pedro está negando a Jesus 3 vezes. O que eu vou dizer daquilo que eu estou ouvindo do Evangelho, que é verdade? Ah lá, rapaz, o cara que andava com ele está negando. Se parece com ele, anda como ele, fala como ele, mas está negando. Esse negócio não é verdade não. Se eu olho para Judas trocando Jesus por 30 moedas de prata, se eu olho em direção a Judas naquele momento, eu vou olhar para Judas e vou perceber: anda com ele, sentou na mesa com ele, viveu com ele, aprendeu com ele, mas está trocando ele por 30 moedas de prata. Eu vou conseguir dizer a respeito do Evangelho que verdade é? Não vou não. Vou dizer o quê? Que isso, rapaz? Isso é tudo caô, tudo mentira. Então, se eu olho para Pedro negando, se eu olho para Judas errando, negando a Jesus e trocando por 30 moedas de prata, se eu olho e percebo Davi quando ele estava adulterando, se eu olho e percebo Josué na falha dele em querer fazer sozinho, eu não consigo olhar para o Evangelho e declarar a respeito do Evangelho, das promessas, daquilo que Deus diz, e declarar: verdade é. Mas se eu dou meia volta e olho para um Cristo que morre, que fica 1, 2 dias morto, mas ao terceiro dia está ressuscitado, eu vou olhar e vou dizer: verdade é. Se eu olho para Pedro no momento em que Pedro está pregando e ganhando 3.000 almas para ele, eu vou olhar e vou dizer: olha esse evangelho que estão dizendo aí, verdade é. Se eu olho para Paulo se convertendo, se eu olho para Estevão pregando em praça pública e sendo apedrejado até adormecer,
crescer no Senhor, eu vou olhar e vou dizer: verdade é aquilo que estão falando a respeito do Evangelho, aquilo que estão falando, que o Evangelho é puro, é genuíno, que Jesus vai voltar, que a promessa vai se cumprir, que tudo vai se cumprir na minha vida. Se eu olho para essas coisas, eu vou declarar: verdade é, verdade é. Quem está me entendendo, adora a Deus aí. Vitor, o que nós aprendemos com isso então? Cuidado para Satanás não trazer dúvida ao seu coração. Me diz uma maneira que Satanás tem usado para afastar jovens da presença de Deus, para tirar pessoas da presença de Deus, para tirar famílias da presença de Deus. Me diga uma estratégia que Satanás está usando, Vitor. Ele está usando a estratégia de colocar dúvida, porque Deus não trabalha em dúvida. O meu Deus não há sombra de variação nele. Então onde há dúvida, Deus não trabalha. Deus trabalha onde tem fé. Onde tem? Onde há dúvida, Deus não trabalha. Então qual é a estratégia de Satanás? Trazer dúvida. É você ouvir uma palavra em sua direção, que é uma promessa, e você parar e pensar assim, ó: será que é mesmo? É você ouvir uma palavra dizendo: Deus vai mudar a história da sua família, e você ouvir e dizer: mas será mesmo? Olha, o Espírito Santo, a presença dele é maravilhosa, é assim, 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 assim. Aí você ouve e fala assim: mas será mesmo? Isso é dúvida. Isso é. E o que causa dúvida? É olhar para o lugar errado. Como que Satanás trabalha para causar dúvida? Faz você olhar para o lugar errado, no momento errado. Porque no momento em que Judas traz Jesus, se tiver gente olhando, não vai falar a verdade é. Se as pessoas estiverem olhando para Pedro, quando Pedro nega Jesus 3 vezes, vai trazer dúvida. Então, para onde eu olho e o momento que eu olho é muito importante para que eu não caia. É muito importante para que eu não desanime na fé. É muito importante para que eu não desfaleça no Senhor. Tem muita gente parando porque está olhando para o lugar errado. Tem muita gente parando porque está olhando para o lugar errado na hora errada. Eu vou te dar um conselho aqui nessa noite: não olha para o lugar errado na hora errada, que fica estreito. Você precisa ter certeza do Deus que você serve. Você precisa ter certeza de que verdade é. Quem me entende, diga glória a Deus. Vitor, estou tão desanimado. Por quê? Poxa, fulano desviou. Estava com a gente, mas desviou. E quando fulano desviou, trouxe uma dúvida. Poxa, porque estava com a gente, falando do amor de Jesus, pregando, que de repente desviou. Aí a dúvida bate no seu coração, sabe? Às vezes você olha para uma pessoa que vem e ouve a palavra, aí a pessoa não muda. Não muda. Você está até mudando, mas a pessoa não muda. Aí você começa a ter dúvidas. Você começa a duvidar. Rapaz, mas pensei que eu ia orar, rapaz, e ia acontecer. Eu pensei que eu ia orar, ia ser daquele jeito que eu pedi a Deus. Eu pensei que eu ia clamar a Deus, ia chorar de madrugada, ia jejuar por aquela pessoa, e aquela pessoa ia se converter. Rapaz, será que Deus não quis fazer? Não, irmão. Não é que Deus não quis fazer, foi a pessoa que não permitiu Deus fazer. Não é Deus que não quer fazer, é a pessoa que não permite que Deus faça. Deus quer fazer, mas tem gente que não deixa Ele fazer. Deus quer operar na vida sentimental, mas tem gente que que não deixa Deus operar na vida sentimental. Vitor, quando que eu não deixo Deus operar na minha vida sentimental? Quando você quer fazer do seu jeito, você quer dar uma forcinha, você quer dizer: eu vou fazer desse jeito, que vai ser assim que vai acontecer, e que papapá. Deus faz assim, ó, tá bom. Até você entender que é do jeito dele, na hora dele, da maneira dele, Deus vai fazer. Aí
você continua olhando para o lugar errado. Os meus pais não se convertem. Os meus pais isso, os meus pais não aquilo. Mas que isso, mais que aquilo. Mas fulano fez isso com cicrano. Mas fulano falou mal de Beltrano. Porque aquela rodinha ali está falando mal de mim. Falou que eu sou feia, falou que eu não sirvo para isso, falou aquilo. Está olhando para o lugar errado no momento errado. Mas aquela pessoa dentro da igreja é de um jeito e fora da igreja é de outro jeito. Mas porque aquela pessoa dentro da igreja é de um jeito e chega lá fora, ela pinta e borda, ela xinga, ela mente, ela faz isso, faz aquilo e está olhando para o lugar errado no momento errado. Está olhando para Pedro negando, está olhando para Judas traindo, mas não está olhando para Jesus ressuscitando. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Entenda. Você quer se manter firme na presença de Deus? Você quer arrebentar na presença de Deus? Aprenda a olhar para o lugar certo na hora certa. Porque ao mesmo tempo que tem um monte de gente desviando, ao mesmo tempo que alguns jovens estão desanimando na fé e indo embora, ao mesmo tempo que um monte de jovens está recuando, olhando para trás e cedendo aquilo que o mundo está oferecendo, aí você olha para isso e fica pensando o seguinte: olha, tá feliz da vida, agora tá assim, tá sorrindo, tá botando textão no Facebook, tá botando fotinho no Facebook. Eu quero perguntar a você o que a Bíblia diz a respeito de pecado. Pecado é ruim? Não. Pecado é bom, pecado é gostoso, pecado é tudo isso mesmo. Mas entendo o que a Bíblia diz sobre o salário dele. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você está vendo o momento e está esquecendo de olhar para o resultado final. Eu quero te perguntar uma coisa: você quer viver um momento na sua vida, ou você quer viver para sempre na glória com o Mestre? Ou você quer viver para sempre lá nos braços dele? Aquele que olha para o momento não consegue ficar firme, mas aquele que olha para Jesus ressuscitando, ele vai declarar: verdade é, verdade é, verdade é. Se eu olho para o lugar errado, eu caio. A importância de manter os seus olhos, o seu coração apontados na direção correta. Vitor, tem gente desviando, mas tem muita gente se levantando. Vitor, tem gente desanimando, mas tem muita gente estufando o peito e dizendo: eis-me aqui, Senhor. Vitor, tem muita gente que agora está longe, está no mundo, está lá fazendo tudo errado. Se você ficar olhando para o ímpio, se você ficar cobiçando aquilo que o ímpio quer, você vai acabar caindo. Por quê? Porque isso é dúvida, e o meu Deus não trabalha na dúvida, o meu Deus trabalha na certeza. As testemunhas de Deus, repita comigo: testemunhas de Deus. Nós fomos levantados como testemunhas. Primeiro eu estou cuidando do seu coração, para agora fazer você entender o que Deus quer de você. Porque você olha em alguma direção. Ou você olha para aquilo que é ruim, para aquilo que é errado e tem dúvidas, ou você olha para aquilo que é bom, que é certo e diz: verdade é. Só que Deus, no versículo 9 diz: todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Repita comigo: coisas antigas. Testemunhos. Sabe quando você chega em um ambiente legal com os irmãos e começa um irmão lá a falar assim: ó, rapaz, minha vida era assim, 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 eu usava isso. E aí, porque aconteceu? Deus tirou tudo. Não uso mais nada. Não preciso de droga para ser feliz. Não preciso me prostituir para me sentir bem. Eu preciso é da presença do Espírito Santo. Testemunho. Testemunhas. Deus está falando: quem que vai poder dizer a respeito das coisas do passado? Quem
poderá testemunhar? Quem poderá declarar sobre o Evangelho? Quem poderá, nesse tempo, dizer que verdade é? Agora eu vou dizer para você o que Deus quer de você. Porque chega uma hora que a fase tem que passar. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Irmão, presta atenção, jovem de Deus, você que é novinho na fé, tem um aninho, nem um ano, tem gente aqui que não tem nem um ano na fé, começando agora. Tudo bem, você ainda está naquela ainda de não saber para onde olhar. Você olha, e será? Aí depois você olha, não, é verdade, é. Você vira de novo, mas tá muito ruim. Será? Você olha, não, verdade é. Tem gente que está nessa fase ainda. Quem me entende, diga glória a Deus. Irmão, vou te dar um conselho. Jovem de Deus, entenda aqui. Quando você olha o que está bom, a sua fé cresce. Quando você olha o que está bom, você queima dentro do seu coração o Espírito Santo. Não é assim? Quando você olha, quando você vê alguém que você fica assim, ó, rapaz, eu quero pregar daquele jeito assim. Deus, tô com uma palavra, meu irmão, que vontade de deixar aquela palavra lá. Deixa eu pregar, deixa eu orar, eu quero pagar preço. Você está olhando para a direção certa, você está assim, ó. Eu quero ler, eu quero conhecimento, eu quero aprender mais, eu quero mais de Deus. Você está olhando para o lugar, você está queimando. Está queimando, sim ou não? Não é assim? Não é assim que acontece? Você está orando todo dia você ora, e o Espírito Santo vem, você conversa com Ele, abraça, oh meu Deus, que coisa boa. Você continua, irmão, o mundo está se acabando lá atrás, mas você está direcionado, você não está nem, meu Deus, que amor é esse? Aí você falha algumas vezes, você erra, aí você pensa, está tudo acabado. Só que aí vem o Espírito Santo e começa a te impulsionar, vai orar, vai se arrepender, vai pedir perdão. Aí você ajoelha até sem querer ajoelhar, com vergonha de Deus. Eu não sei se você já passou por isso, eu acho que já, acho que todo mundo já passou momentos que a gente erra, que a gente fica com vergonha de Deus, mas o Espírito Santo vem direcionando, faz, se humilha, se arrepende. Aí você se humilha e pensa assim, ele não vai nem me ouvir. Só que quando você abre a tua boca e fala, Pai, a presença dele vem, te levanta, e você entende, verdade é. Então esses momentos onde você está olhando para o lugar certo, não importa o que você passe, a luta que você passe, se você estiver focado, direcionado em olhar para a direção correta, Deus vai te sustentar, porque Ele é Deus. Só que se você continuar nesse, olha para lá, olha para cá, olha para lá, não estou falando de ninguém que está aqui não, tá bom, gente? Se você olha para o que está bem e olha para o que está mal, olha para o que está bem e olha para o que está mal, você vai ficar confuso, vai criar dúvida. Vitor, o que eu faço então, irmão? Tem muita gente ruim aí dando mole. Vitor, o que é isso, gente ruim? É um modo de falar, tá bom? Não vai ficar depois, rapaz, Vitor falou que fulano é ruim. Vigia. Tem muita gente dando mole, é verdade. Eu sei que tem muito pastor pilantra aí que está dando mole. Eu sei que tem muito líder aí sem vergonha. Eu sei, rapaz. Agora, se eu ficar olhando para isso, eu vou ter dúvida ou vou ter certeza? Então eu vou ficar olhando para quê? E tem muita gente na igreja que não entendo, mano. Não se converte, não. Continua do mesmo jeito, da mesma forma. Tem ou não tem? Sim ou não? Tem. Mas eu vou ficar olhando para isso para quê? Para quê? Para me desanimar? Para me ficar, mas será? Será que a minha família vai realmente ser alcançada? Será que meu papai e minha mamãe vai estar na presença de Deus? Mas será? Irmão, jovem de Deus, entenda aqui, ó. Deixa eu ver um cara bom para me olhar. Achei. Deixa eu olhar para a vida de Jó. Íntegro, reto,
temente a Deus se desvia do mal. Aprende a olhar para pessoas que estão dando certo. Para de olhar para quem não está dando certo, para que você não tenha dúvidas dentro do seu coração. Para que Deus chamou você? Porque enquanto você tiver, olha para cá, olha para lá, olha para cá, olha para lá, Deus não vai ter tempo de fazer através de você. Repita comigo: em nós e através de nós. Em nós, para onde eu olho, através de nós, qual é a maneira que olham para mim? Em nós, para onde eu olho, através de nós, como estão olhando para mim? Que tipo de testemunha eu sou? Quando as pessoas olham para minha vida, elas dizem o que a respeito do Evangelho? Por exemplo, eu estou aqui pregando que Deus muda a vida de jovens. Eu estou aqui pregando que Deus tira o jovem das drogas. Eu estou aqui pregando que Deus transforma os lares. Eu estou aqui pregando que Jesus, ele vai trazer de volta o relacionamento de amor entre pais e filhos. Eu estou pregando que Jesus tem promessa para a sua vida. Eu estou pregando que Jesus salva. Eu estou pregando que Jesus cura. Eu estou pregando que Jesus liberta. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tudo que eu estou pregando a respeito do Evangelho, quando olham para a nossa vida, pensam o quê? Pensam o quê? Dizem o quê? Se eu prego assim, ó, Jesus cura, as pessoas olham para a minha vida e dizem o quê? Se eu digo assim, ó, cara, os jovens, longe da presença de Deus, não respeitam os pais, desobedecem os pais, gritam com os pais. Os jovens, quando não estão na presença de Deus, não conseguem dizer um eu te amo, não conseguem dar um abraço, não conseguem fazer nada disso, não conseguem amar. Os jovens, quando não estão na presença de Deus, eles não têm bom testemunho no colégio. Eles ficam se escondendo com um e com o outro, mata a aula, não se dedica a nada, quando não estão na presença de Deus. Mas quando eles estão na presença de Deus, quando eles se convertem, quando o jovem se converte, o relacionamento com o pai e com a mãe muda, rapaz. Quando o jovem se converte, ele no colégio muda. Se ele vai na padaria, ele vai na padaria diferente. Ele pode estar dentro do shopping, mas dentro do shopping ele vai ser diferente. A menina, quando se converte, ela não aceita qualquer um mais não. Ela entende que ela é princesa, ela entende que ela é diferente. Ela vai aprender a se valorizar. Quando eu digo isso e as pessoas olham para você, o que elas dizem do que eu estou dizendo? Eu estou dizendo isso, aí a pessoa olha para você na sua casa, seus pais, às vezes olha para mim e fala assim, ó, sabe de nada, inocente, tá dizendo que é isso aí, mas aqui em casa não tem isso não. Tá dizendo que é isso aí, mas meu filho não tá acontecendo isso com ele não. Tá dizendo isso aí, mas não é verdade não. Isso é tudo conversa de pastor. É tudo conversa fiada de pastor. Quando olham para você, que tipo de testemunha de Jesus você é? Porque eu já tomei uma decisão. Pergunta, qual Vitor? Fala direito, você é jovem, fala, qual Vitor? Não, fala direito, qual Vitor? Eu já decidi que quando olharem para a minha vida, não importa o que eu diga, vão apontar o dedo para o Evangelho e vão dizer o seguinte: verdade é o que ele está falando. Jesus transforma vidas sim. A casa dele foi transformada, a família dele foi transformada, ele foi transformado, ele é cheio do Espírito Santo, ele é a mesma pessoa dentro da igreja e fora da igreja. Ele não vive dentro do pecado, ele não vive sem integridade, ele é íntegro, reto, temente a Deus e dizia do mal. É homem de Deus de verdade.
evangelho e vão dizer: verdade é, verdade é, verdade é. Mas isso sou eu, é a minha escolha. E se eu pudesse, escolheria por você. Porque se eu tenho testemunho para contar, irmão, é porque eu decidi olhar para o lugar certo e ouvir e seguir a voz que me direciona, que é a do meu Deus. Que tipo de testemunha você é? Vitor, aqui na igreja as pessoas olham para mim, apontam o dedo e dizem: verdade é. Mas será que elas dizem isso lá na sua casa? Quem convive com você, os seus pais, eles falam o que do evangelho? Que verdade é? Ou eles falam assim, ó, tudo conversa, pai. Se eu sentar para conversar 10 minutos com seus pais, 10 minutos, eles vão me dizer o que a respeito de vocês? Se eu for lá no seu colégio, eu vou chegar no seu colégio, irmão. Vou. Fala para quem tá do lado, ele vai chegar lá. Ah, Vitor, mas eu já passei da fase de colégio. Eu vou chegar na sua faculdade, irmão. Vou. Ou melhor, eu vou não. Nós vamos chegar lá. Mas quando eu chegar lá, se eu parar 10 minutos para conversar com seus professores, eles vão me dizer o quê? Não, fulano ali, menino do céu. Esses dias eu tava tendo prova. Peguei colando. E ainda quis brigar comigo, ainda que eu queria pegar. Eu fazia isso, irmão. Era caneta daqui a aqui, era papelzinho, não sei aonde. Aí tinha uns mais cara de pau, que pegava o livro, botava embaixo da carteira assim, ó, e ficava olhando. Se a professora viesse reclamar, queria bater na professora ainda. Você já viu isso acontecendo? Quem já viu isso acontecendo aqui? Só que eu não conhecia Jesus, não. Eu colava. E se a professora achasse ruim comigo, eu queria bater na professora, brigar com ela. Cego, surdo. Tem olhos, mas é cego. Tem ouvidos, mas é surdo. Era assim que eu era. Mas você não é não. Jovem, você não é mais não. Vitor, o que eu sou? Você é testemunha de Jesus na terra. Você é testemunha do Senhor na terra. Jesus te levantou para ser testemunha dele. Jesus te levantou para fazer a diferença aonde você estiver. Aleluia. Que tipo de testemunha você é? O que as pessoas dizem, por exemplo, quando olha para o seu compromisso? Porque quem olha para o comprometimento, meu irmão, vai ter que olhar para o comprometimento e dizer assim, ó, é, rapaz, verdade é. Ah, Vitor, mas isso, mas não tem mais não, rapaz. Não tem mais nem menos. É sim, sim, não, não. Eu vim pregar para jovens diferentes hoje. É sim, sim, não, não. Mas eu tô tão desanimadinho. Tô tão fraco na fé. Tá fraco porque tá olhando pro lugar errado. Já pensou se eu ficar olhando para as frustrações, para as decepções? Ai, fulano me decepcionou tanto. Para! Pensa o que um líder passa. Pensa a quantidade de madrugadas que eu já passei orando, subindo um monte. Pensa as vezes que eu já fiquei aqui até 11h30, meia-noite, conversando com jovens que hoje nem falar comigo falam, que simplesmente desaparecem e não dão a mínima. Então não vem falar comigo que você se frustra mais que eu, que você não se frustra. Não vem falar comigo disso não. Jovens que você acredita, que você pega lá no fundo do poço, estende a mão, levanta através do sangue de Jesus, e depois que está de pé, vira a cara para você e nem te dá a paz do Senhor. Você quer falar comigo de frustração? Está dizendo que está desanimado por causa disso? Para! Isso não é desculpa. Não é desculpa.
Vitor, quando que isso vai acabar na minha vida? Quando você entender que Deus te chamou para ser testemunha dele. Você tem que olhar para você e dizer o seguinte: olha, eu vou ser testemunha de Jeová na terra. Eu vou ser jovem que todo mundo vai olhar para mim e vão dizer para o evangelho: verdade é. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então fique em pé comigo aí. Eu fico imaginando às vezes as rodas de conversa sobre o evangelho. Eu fico imaginando lá no passado, no tempo de Jesus, por exemplo, os escribas e fariseus, quando Jesus morre, qual era o tipo de conversa que eles tinham? Aí tava aí falando que era o rei, tava aí falando que era isso, que era aquilo, e morreu. Morreu, aí, tudo mentira. Eu fico imaginando os escribas e fariseus pegando tudo aquilo que Jesus pregou, todo o evangelho, e muitas vezes olhando para a morte dele e dizendo: tudo mentira, tudo já era. Mas quando Jesus ressuscita, irmão, jovem, quando Jesus ao terceiro dia ressuscita, eu posso imaginar os mesmos escribas e fariseus olhando e dizendo: tudo que ele disse, verdade é. Eu posso ver os escribas e fariseus olhando para Pedro, no momento que Pedro errou, falhou, e falando: aí cadê? Tudo mentira. Mas eu posso imaginar também esses mesmos escribas e fariseus olhando para Pedro pregando e falando assim: rapaz, a gente não queria aceitar não, mas eu vou dizer uma coisa: verdade é. Verdade é. Agora deixa eu te perguntar mais uma coisa. Deixa baixinho o louvor ainda. É noite de consagração, e a minha preocupação não está em primeiro lugar em perceber o que as pessoas estão olhando para mim e estão dizendo. Antes de eu querer que alguém olhe para mim e diga verdade é a respeito do evangelho, eu preciso entender uma coisa: quando eu me olho no espelho e eu lembro das promessas de Jesus, e eu lembro do evangelho de Jesus, e eu lembro de tudo que Jesus disse, quando eu olho no espelho, o que eu digo? Olhando para minha imagem, eu digo: é mentira? Ou eu digo: verdade é? Fecha os seus olhos aí, coloque a mão no teu coração. E eu queria que nesse momento você olhasse no espelho e lembrasse de tudo que Deus já te prometeu, e percebesse nesse momento o que você diria olhando a sua imagem, o seu reflexo no espelho. É mentira? É farsa? Ou você diria: verdade é? Se você olhar no espelho e ouvir assim, Jesus muda a vida de um jovem, o que você diria olhando o seu reflexo? Se você ouvisse assim, Jesus transforma a história de jovens que estavam nas drogas, Ele liberta da droga. Se você olhar no espelho, o que você diria? É mentira? Ou você diria: verdade é? Se você olhar no espelho, no reflexo, e você ouvir assim, o jovem, quando ele está na presença de Deus, o relacionamento com os pais muda. Ele aprende a amar mesmo sem ser amado. Ele aprende a abraçar mesmo sem ser abraçado. Ele aprende a fazer a diferença mesmo quando ele está sendo pisado, como Estevão fez, como José fez, como Davi fez. Se você ouvir isso, olhando o seu reflexo no espelho, o que você diria? É mentira? É farsa? Ou você diria: verdade é?
agora, enquanto a gente adora ao Senhor. Receba isso na sua vida. Ele vem, vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Solto a noiva apaixonada, te esperando. Senhor, vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou uma noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vindo mais isso que você pregou hoje, isso é Velho Testamento, lá em Isaías. Então vou te levar para Efésios, capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem pervoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qualquer idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está toda bondade, justiça e verdade, e aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, preste atenção nesse versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Entenda, você é testemunha de Jesus. Deixa baixinho aí. Vou pedir agora que passe com pão e logo em seguida com o cálice. Primeiro o pão, depois o cálice. Não é para esperar passar o pão todo. Vai o pão primeiro e logo em seguida vai o cálice.
Isso, diz isso aí, mas não esquece de ficar olhando para o espelho não. Quero ver o que você está vendo aí. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Oh, vem, meu Deus. Oh, Jesus. Continua olhando no espelho, continua olhando no espelho. Bem baixinho o louvor, bem baixinho, bem baixinho. Continua olhando no espelho. Agora eu quero ver se você está vendo uma imagem alegre ou uma imagem triste. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu tenho visto uma geração, eu tenho visto alguns jovens que estão na presença de Deus, mas que parecem que vivem tristes. Parece que vivem cabisbaixo, sabe? Parece que servir a Deus é o maior peso do mundo. Sabe aquele semblante caído, arrastado, o andar arrastado? É isso que você está vendo no espelho agora? Porque se é isso que você está vendo no espelho agora, eu quero te convidar a não aceitar mais isso. Vitor, mas o cristão passa luta mesmo. Eu vou ver muita gente passando luta. Mas eu vou ver muita gente passando luta, meu irmão, dando glória a Deus e aleluia. Eu vou ver Paulo passando luta e dizendo: olha, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Eu vou ver Estevão sendo apedrejado e o céu se abrindo sobre a vida dele. Isso que eu vou ver.
Sabe quando você vem para o culto com aquela alegria? Culto a Deus. Culto a Deus. Só que tem dias, irmão, parece que o semblante de algumas pessoas é que não parece que estão num culto, não. Parece que estão num funeral. Parece que é um funeral. Vitor, mas a gente passa luta. Eu sei. Eu sei. Mas chega um tempo que você precisa estar em outro nível. Você não pode ser considerado normal a vida inteira. Chega um tempo que você tem que entender, cara, eu sou jovem, eu sei que eu sou novinho, eu sei que eu ainda tenho muito a aprender, mas eu não sou mais normal, eu não sou. Eu sou testemunha de Jesus na terra. Lá na sua casa, você é testemunha de Jesus. Lá no seu colégio, você é testemunha de Jesus. No seu trabalho, testemunha de Jesus. Na faculdade, testemunha de Jesus. Só que tem uma coisa, antes de tudo isso, quando você olhar no espelho, precisa queimar algo dentro do seu coração. O que, Vitor, que precisa queimar no meu coração quando eu olhar no espelho? Quando você olhar no espelho, você precisa apontar o dedo na sua direção e dizer: você é testemunha de Jesus, e o Evangelho de Jesus Cristo, verdade é! Aleluia! E quando você não conseguir olhar no espelho e ver isso em você, ninguém vai conseguir ver. Apresenta o pão ao Senhor. Vitor, hoje eu entendo, essa palavra aí me pegou, porque é verdade que eu não consigo olhar no espelho e eu mesmo não consigo dizer verdade porque ao mesmo tempo que eu acredito, eu não acredito. Eu não vou convidar você para vir na frente hoje, não. Porque hoje é dia de arrependimento. Vitor, mas eu não acredito. Não é por causa de pecado, não. Então calma aí. Então não é com você ainda. Calma aí. Mas existem pessoas aqui que talvez olhem no espelho e não consigam dizer assim, ó, verdade é, porque continuam no pecado. Jesus disse que Ele vem para pregar arrependimento. Então se você se arrepende agora e quer a partir de hoje olhar no espelho e dizer verdade é, se você precisa disso, se você precisa se arrepender, se você precisa se arrepender de ter se levantado contra os seus pais, se você precisa se arrepender de não estar sendo jovem que você precisa ser no colégio, se você ainda tem lá nas suas conversas de WhatsApp, sabe, aquelas fotos sensuais que você manda para o menino que você quer, sabe, se você ainda tem aquelas fotos, sabe, menino, você ainda tem aquelas fotos lá, se você ainda está vivendo alguma coisa desse tipo, se hoje você não consegue olhar no espelho e dizer verdade eu quero convidar você a se colocar de joelho hoje, em sinal de arrependimento. Vitor, hoje eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender. Preciso me arrepender desse namoro que não está certo. Eu sei que não está certo. Preciso me arrepender, porque Jesus me chamou para ser testemunha dele. E eu não estou sendo testemunha, ou melhor, eu até estou sendo testemunha, mas testemunha daquele que vem contra a minha vida. Porque sabe o que o diabo faz quando alguém que está na presença de Deus não está dando um bom testemunho? Ele dá risada. Porque é tudo que ele quer, causar dúvida. Quer causar dúvida no seu coração,
e quer causar dúvida através de você. Então arrependimento é agora. É agora. Apresenta o pão, Senhor. Pai, este pão representa o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual morreu na cruz do Calvário por nós, a qual verteu seu sangue por nós, a qual sofreu morte de cruz por nós, Senhor. Oh meu Pai, a qual o Senhor entregou por amor de nós. E o Senhor mesmo disse, meu Senhor Jesus, que era para que a gente fizesse isso em memória do Senhor. E aqui estamos nós nesse tempo onde o Senhor nos chamou. Éramos cegos, tínhamos olhos, temos olhos, mas somos cegos, éramos cegos e hoje não somos mais. O Senhor nos chamou e nós temos ouvidos, mas éramos surdos, porque não conseguimos ouvir a Tua voz. Mas hoje nós conseguimos, Pai. Isso não tem preço. Mas quando nós olhamos no espelho, meu Pai, nós precisamos apontar o dedo e dizer a respeito do Teu Evangelho: verdade é. Verdade é, Senhor. Quando as pessoas olham para nós, elas precisam olhar e dizer a respeito do Teu Evangelho: verdade é. Pai, por mais que os jovens dessa cidade estejam na droga hoje ainda, na prostituição, na mentira, na rebelião contra os pais, na rebeldia, mesmo que os jovens da nossa cidade, em muitos deles ainda estejam nessa condição, meu Pai, as pessoas da nossa cidade precisam olhar para dentro desse ministério aqui, desses jovens aqui, e olhar para o Teu Evangelho e declarar: verdade é, Senhor. Porque nós somos testemunhas do Senhor, consagramos nossa vida ao Senhor por isso. Entendemos, somos testemunha do Senhor. Se alguém aqui ainda olha no espelho, Pai, e não consegue ver um semblante alegre de servir, feliz, em paz, sabe? Oh meu Deus, faz com que isso mude agora. Faz um milagre, faz aquilo que eu não posso, que nenhum ser humano pode. Faz, Senhor. Através desse pão, cura nesse lugar hoje. Através desse pão, sara feridas nesse lugar hoje. Através desse pão, meu Pai, cura esse jovem que está machucado muitas vezes pelas palavras de maldição que eles ouvem da vida, vindo dos pais, vindo da família. Cura esse jovem hoje, meu Senhor. Através desse pão, nos dê força para olhar para a direção certa, para que não haja dúvida no nosso coração, para não olhar para aquele que está desviando, para não olhar daquele que não quer mais compromisso, para não olhar para aquele que não está querendo mais nada com o Senhor, para não olhar, meu Pai, para aquele que está dentro da igreja, mas ao mesmo tempo está lá fora fazendo tudo que a carne pede, para não olhar, meu Deus, para aqueles que não estão sendo testemunha. Nós queremos olhar para a direção correta, no momento correto. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda, meu Pai, nos fortalece. Obrigado pelo privilégio de fazer parte do Teu corpo. Nos perdoa por nossos pecados, por nossas falhas, e ser conosco em nome de Jesus. Amém? Pode participar do corpo do Senhor. Apresenta o cálice ao Senhor. Eu quero que você entenda o que está na sua mão. Esse é o cálice da nova aliança. Eu vou repetir. É o cálice de uma nova aliança. Deus te trouxe aqui hoje para renovar uma aliança com você. Se você não acredita, ou melhor, tem alguma dúvida das coisas de Deus, eu vou te contar um testemunho agora.
mais uma vez, para que você olhe em minha direção e diga: verdade é. Tudo que está acontecendo nesse dia, dentro desse lugar, essa palavra, a luz que está por trás de mim nesse altar, tudo eu já tinha sonhado há muito tempo. A Letícia ministrando louvor, tudo. Entenda uma coisa: se você olhar para a direção certa, se você olhar no momento certo, para o lugar certo, se você levar o evangelho a sério, se você realmente entender quem você é, que você é uma testemunha do Senhor na terra, os sinais vão seguir a sua vida. Apresenta o cálice da nova aliança a Deus. Pai, eu quero pedir ao Senhor que esses jovens que aqui estão, que eles possam olhar no espelho e perceber o brilho do Teu Espírito Santo na vida deles, e com um sorriso no rosto eles possam dizer: verdade é. No início eu ouvi que Jesus curava e Ele me curou. No início eu ouvi que Jesus transformava a vida da família inteira, e o Senhor transformou. No início eu ouvi que Jesus libertava da droga, e Ele libertou. No início eu ouvi que Jesus, Ele tirava o alcoolismo, Ele tirava a prostituição, e Ele tirou. Eu ouvi que Jesus batizava com o Espírito Santo, e Ele batizou. Eu ouvi que Jesus, Ele falava através da nossa boca, e Ele fala. Oh meu Deus, quero pedir ao Senhor que esses jovens possam olhar no espelho para todas as suas promessas e possam com um sorriso no rosto dizer, olhando para a imagem deles, para o reflexo deles: verdade é. Oh Pai, quero pedir isso para eles, porque com muita gratidão no meu coração eu posso olhar no espelho hoje. Eu posso juntar toda a minha família hoje, Pai, olhar no espelho e dizer: verdade é. Oh Deus, Tua presença é tão maravilhosa. Esses jovens não podem ter o Senhor só como teoria, Pai. A teoria que os fariseus tinham, a teoria que os saduceus tinham, os escribas, a teoria, meu Pai, que o mundo tem. O Senhor não é uma teoria, o Senhor é realidade. Verdade é. Renova a nossa aliança agora, Pai. Se ainda existia algum jovem que não estava, meu Deus, conseguindo ser testemunha do Senhor, não estava conseguindo por onde andar, fazer com que as pessoas declarassem que verdade é, se ainda existia algum jovem que não conseguia olhar no espelho e dizer verdade é, que a partir de hoje, Pai, saindo daqui desse lugar, aonde colocar a planta dos pés, que possam declarar a respeito de tudo que o Senhor diz: verdade é. Confirma, Pai, e obrigado por essa honra de ser testemunha do Senhor, de sermos representantes do Senhor nesse tempo. Quero pedir ao Senhor, Deus, agora não só, meu Pai, no individual, mas como coletivo aqui nesse lugar, que este ministério, que o Semeia Jovem, que a Semeando Amor, que a gente possa, Deus, realmente ser testemunha do Senhor nesse tempo, que nós possamos ser testemunhas do Teu Evangelho, e que nessa cidade, nesse país, nessa nação, em cada nação, meu Pai, deste mundo, todos possam olhar em direção a Semeando Amor, ouvindo do Teu Evangelho, e declarar: verdade é. Confirma isso, Pai, e obrigado por essa noite, em nome de Jesus. Pode participar do sangue do Senhor.
Coloca o cálice na cadeira. Você que estava de joelho, pode ficar em pé. Segura na mão de quem estiver pertinho de você. Oh, aleluia. Não me importa mais se você falhou, se você errou, se você pecou. A sua aliança está renovada com aquele que te chamou. Sua aliança está renovada com aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nossa aliança está renovada com o nosso Yeshua, com o nosso Senhor, com Ele que ressuscitou ao terceiro dia. E nós vamos declarar: verdade é, verdade é, verdade é. Oh! Adore a esse Deus, exalte a esse Deus. Abre a tua boca e declare: eu creio, eu creio, eu creio, Senhor. Verdade é, verdade é. Sobre os montes, saltando sobre os montes. Gratidão, meu Senhor. Gratidão pela tua presença, por essa palavra.
Gratidão pelo Senhor ter nos levantado como testemunhas do Senhor. Toda essa geração vai olhar para nós e vai declarar: a verdade é. Toda essa geração vai olhar para a nossa vida e vai dizer: verdade é, Pai. Oh, meu Deus, obrigado. Obrigado, meu Pai. Continua nos abençoando. Nos dê uma noite diferente hoje. Que esse culto não termine aqui, mas que em cada casa, em cada lar, possa ter adoração, possa ter clamor, possa ter a Tua presença nessa noite. Obrigado, Senhor. Leva-nos em paz para as nossas casas, livra-nos do mal, e que o nome do Senhor seja glorificado em nós, através de nós. Que seja assim, meu Pai, em nome de Jesus. Você que concorda, diga amém. E aplauda esse Deus que é maravilhoso. Aleluia.